Fala aí, meu povo! Cafezinho com Beckler chegando. Gostei muito da minha nova xícara que eu já mostrei pra vocês semana passada com a flor de Barcelona. É evidente que não tem café porra nenhuma, não tem coisa nenhuma aqui. Aliás, uma dica de café pra vocês: café retarda a absorção e atrapalha a absorção de ferro. Então, se vocês estão tomando muito ferro e não querem absorver, lá ele. Falando sério, se você almoça, por exemplo, o café não é aconselhado logo depois. Dá uma meia hora, 40 minutos pra tomar café, pra absorver bem os nutrientes do seu almoço. Vocês não estão aqui por isso, para dicas de café e de absorção de ferro. Esse Café com Beckler vai ser para falar só do Neymar. Eu assisti nesse final de semana o jogo do Real Madrid contra o Atlético de Bilbao, do Arsenal contra o Nottingham Forest, do Paris Saint-Germain contra o Lorient, do Bayern de Munique contra o Leipzig, além do jogo contra o Barcelona, que eu faço sempre o vídeo específico do Barça. E assisti Flamengo e São Paulo também. Mas não vou falar dos jogos que eu vi, embora acho que seja importante. Simplesmente porque o assunto Neymar chama mais atenção, né? E eu não sei se eu tenho muito a acrescentar para falar sobre o Neymar, porque muita gente está falando o que realmente parece que é a impressão geral, né? De que é uma decepção o Neymar ir para a Arábia Saudita, de que é um desperdício, de que é talvez um triste fim para a carreira em alto nível do Neymar. Quando acabar o contrato dele com o Al Hilal, ele ainda vai ter 33 anos, ainda poderá ter lenha para queimar. Já no vídeo eu falo sobre isso. Mas eu também quero falar um pouco sobre todo esse processo da ida do Neymar para o Al Hilal, desde a saída dele do Barcelona. Parece que a carreira do Neymar, muita gente trata como apenas decisões financeiras. Eu acho que a saída dele do Barcelona não é um caso de que o Neymar viu uma grande proposta econômica e largou toda a carreira dele de lado para isso. Ele foi ganhar mais dinheiro no Paris Saint-Germain. Eu acho que isso sim pode ter pesado tanto para ele como para o pai dele, que naquela época tinha uma influência muito grande sobre as decisões do filho. Mas eu conseguia entender, desde o ponto de vista de um jogador ambicioso, que sair do Barcelona para ser protagonista no seu próprio time era uma decisão respeitável. E era uma decisão muito ambiciosa, porque ficar no Barcelona em 2017 era mais cômodo do que ser o líder de um projeto. Porque aqui, quando o Barcelona perdia, a culpa sempre era do Messi. O Barcelona era derrotado, o Barcelona perdia os jogos, a culpa sempre caía no Messi. Então o Neymar aqui seria o segundo culpado, pelo menos, do que acontecesse. Mas ele quis ter o time para ele quis ter um projeto em torno dele. A escolha pelo Paris Saint-Germain, pelo que me contaram na época, passou muito por ter muitos brasileiros e ele ia se sentir muito em casa no PSG. Tinha Dani Alves, que tinha ido para lá por conta dele, Marquinhos, Thiago Silva, Lucas. O Maxwell era diretor esportivo ou secretário de futebol, não lembro exatamente o cargo do Maxwell, mas tinham muitos brasileiros lá, o que ajudaria a adaptação dele. Além do que, o Neymar sempre gostou muito das duas coisas que a vida dá, né? Tanto as coisas boas que a vida profissional dá, de dinheiro, poder aproveitar, tá sempre em círculos de boas festas, esse tipo de coisa, e ele nunca mentiu que ele gostou dessas coisas, e é respeitável, é uma decisão dele. E ele também sempre gostou muito de jogar futebol. Então, em uma liga tecnicamente mais fraca, ele poderia aproveitar as duas coisas, de jogar futebol, aproveitar também um pouco mais da vida, coisa que a responsabilidade de jogar em um clube como o Barcelona te limita um pouco mais. E quando chegasse a Liga dos Campeões, ele ia estar preparado para jogar o torneio, e algumas semanas antes ele pisava um pouco no freio com festas e comemorações e tal, para jogar a Champions League. Acontece que ele sempre teve o azar de se machucar, ou muitas vezes ele teve o azar de se machucar em fases decisivas da Champions e não pôde mostrar de fato o que ele foi para o PSG. Mas eu não acho que a ida dele para o PSG tenha sido uma ida acomodada, pelo contrário. O Messi tinha o time dele, o Barcelona, o Cristiano tinha o time dele, o Real Madrid, e o outro grande jogador dessa geração, tecnicamente, se a gente tira todos os poréns, se a gente pega o jogador de FIFA, né, que é simplesmente habilidades técnicas, o Neymar é o grande jogador dessa geração, depois do Messi e do Cristiano Ronaldo. Ele queria um time para ele e ele buscou o time para ele. Evidentemente as coisas deram muito erradas. De 2017 para cá, quando o Neymar é de 92, quando ele tinha 25 anos, de 25 anos para cá, a carreira dele estaciona. Eu não sei se anda para trás, mas para frente certamente ela não anda. E por que eu não sei se anda para trás? Porque eu acho que como a comunidade futebolística viu o Neymar em 2017, não vê hoje. Vê pior hoje o Neymar. Acho que era visto como um jogador de progressão, um jogador para assumir talvez o bastão depois de Messi e Cristiano saírem mais de cena. Isso não aconteceu. Quando o Neymar tem 31 anos e a gente vê que nenhum grande clube e nenhum técnico de clube grande da Europa quis o Neymar, a gente percebe que talvez tenha andado para trás a carreira dele. Porque o Barcelona, como clube, ainda quis.
né, pelo poder midiático que ele poderia gerar para o clube. O Barcelona vai passar um ano e meio muito difícil em Montjuïc, precisa de patrocinadores, precisa atrair público e tudo isso o Neymar faz muito bem. Isso eu acho que ficou pouco tocado nele, apesar de todas as idas e vindas da carreira. Mas nem o Xavi queria, e nem o Luis Henrique queria ele no PSG. Então, se a gente for pegar os grandes clubes da Europa, os treinadores não se interessaram pelo Neymar. E eu acho que isso diz muito sobre a carreira do Neymar, né? Sobre como que, apesar de ser um jogador talentosíssimo, é o que eu disse, se a gente pegar só o jogador do FIFA, se a gente tirar que ele jogou 50% dos jogos do PSG, das polêmicas, de como ele trata a vida extra-campo dele, se a gente tirar tudo isso, é um jogador talentosíssimo. Ele é, depois de Messi e Cristiano, o melhor dos últimos não sei quantos anos. E que aos 31 anos, quando ainda se dá um muito bom caldo, ele esteja na porta de saída do clube, porque o clube não o quer, e que ninguém queira, é triste, né? Porque assim é decadente e acho que acaba sendo a decisão da Arábia Saudita a única saída que ele poderia ter. Eu acho que, por exemplo, é um desperdício? É triste, mas eu acho que principalmente o Neymar fica em dívida com o futebol. Ele tem as decisões dele, talvez ele esteja muito feliz, talvez ele tenha ficado muito feliz com todas as decisões que ele tomou, porque ele pôde aproveitar a vida. E ele também pode jogar futebol em alto nível, jogar com os ídolos dele, ser feliz, ganhou Champions League, foi artilheiro de Champions. Não sei se ele é totalmente realizado no futebol ou não, mas tudo bem, as decisões são respeitadas. Eu não estou falando nem do ser humano, tá? Porque eu não quero decidir pelo Neymar o que só ele pode fazer. Eu estou falando do jogador FIFA, sabe? Assim, estou falando do jogador ideal, estou falando só de habilidades. É uma dívida. Porque quando o Cristiano saiu de cena para a Arábia, quando o Benzema saiu, quando o Messi saiu para os Estados Unidos, mas que o Messi saiu de cena do futebol, esses três grandes, até o Sadio Mané também que foi agora, esses caras já tinham cumprido o papel deles com o futebol. Messi, Cristiano, Benzema já tinham dado o que tinha que dar. O Sadio Mané é um jogador de um perfil bem diferente do Neymar, né? Um cara que jogou boa parte da vida adulta dele em Southampton, que foi para o Liverpool e foi muito importante, ganhou a Champions League, ganhou o Campeonato Inglês, superou o Manchester City, e quando deu passo para o Bayern de Munique as coisas não deram certo, até acho que foi uma contratação tecnicamente errada do Bayern, porque perdeu um 9 e contratou um jogador que não é um 9 para fazer aquela função em um clube que tem DNA de ter um 9 matador. Enfim, aí as coisas saíram do controle e ele terminou muito mal a passagem dele pelo Bayern, mas o Sadio Mané é um perfil mais baixo do que o Neymar, né? E acho que também ele já tinha cumprido com as coisas que ele conquistou na Europa, o ciclo dele de um grande jogador aqui por uma época no futebol europeu. O Neymar vai sempre deixar a sensação de que podia mais e quase que devia mais. Aí é muita projeção nossa, né? Não a dele, é muita projeção que a gente tinha para ele. Mas quando a gente olha só para o jogador ideal, não só a gente acha que podia, mas que devia ter dado mais ao futebol. Então, assim, é meio que uma dívida que esse grande jogador terá com o futebol. E eu repito, isso é uma coisa da minha cabeça, né? Eu não estou questionando as decisões do Neymar, estou simplesmente pensando no jogador ideal. E ele teve decisões ambiciosas. Ir para o PSG é uma decisão ambiciosa. Quando ele joga bem em 2020 e ele fica em nono da eleição do melhor do mundo, o Neymar reclama. Ele faz um post falando, vou jogar basquete, vou jogar tênis, alguma coisa assim. Ou seja, ele tinha ambições. Ele não é um cara que simplesmente jogava futebol e que aproveitava a vida e que as pessoas projetavam nele ser o melhor do mundo, ser uma grande estrela. Eu acho que ele sempre teve essas ambições também, mas ele sempre quis equilibrar duas coisas difíceis, vida pessoal mais agitada e futebol. E aí as lesões, a dificuldade de se recuperar, o corpo humano é difícil, com 30 anos você não tem a mesma potência e capacidade de recuperação física do que aos 20. Eu acho que isso foi minando o Neymar a ponto de a gente chegar nessa situação de nenhum grande treinador da Europa querer o Neymar. Algumas semanas atrás teve uma grande polêmica, né, quando teve uma especulação do City querer contar com o Neymar. E eu lembro que o Fred Caldeira opinou falando que pela forma como o City jogava, o perfil de contratações que fazia, que não tinha muito espaço, isso gerou uma polêmica muito grande. E a gente vê hoje que não era uma polêmica só do City, né? A gente vê que o Chelsea, o Bayern de Munique, o Real Madrid, o próprio Barcelona via seu treinador, o próprio PSG via seu treinador. Ninguém enxerga o Neymar talvez como esse cara que vale o que ele ganha, porque ele tem um salário bastante alto pelo status que ele conseguiu, e que talvez não dê esse retorno, porque ele joga 50% das partidas nos últimos 6 meses e tal. Enfim, é um pouco triste mesmo. Eu acho que você tem que respeitar sempre o jogador, as suas escolhas, a sua história,
Quando o Romário voltou para o Brasil, o Romário tinha conquistado muitas coisas, ele já tinha jogado muito bem na Europa, ele tinha ganhado a Copa do Mundo e ele quis voltar. O Ronaldo, fenômeno, ficou mais tempo na Europa ainda, com muitas lesões, mas ainda assim só não ganhou a Champions League, mas ganhou a Copa do Mundo, triunfou no Barcelona, triunfou na Inter, triunfou no Real Madrid, depois ainda foi pro Milan. O Ronaldinho Gaúcho foi 2 vezes o melhor do mundo, já tinha ganhado Copa, foi pro Milan ainda e voltou pro Brasil. Até mesmo os brasileiros que fizeram esse caminho de volta cedo, por assim dizer, né? Ronaldinho, o Romário, o Ronaldo um pouco depois, eles também já tinham cumprido talvez o papel deles, e o Neymar, tanto da geração atual, como se a gente for comparar com outros brasileiros, quem não cumpriu o que nós esperávamos dele. Talvez não o que ele esperasse, embora eu acho que ele também esperasse ser um cara mais de ponta do que ele foi, mas o que nós esperávamos dele, e acho que o que o futebol deu a ele, ele não deu de volta ao futebol. E aqui eu entro, pelo menos por enquanto, porque vai acabar o contrato com o Al Hilal com ele com 33 anos, a 1 ano da Copa do Mundo. E aí eu acho que pode estar na cabeça do Neymar, estou imaginando simplesmente, está na cabeça do Neymar, 2 anos na Arábia são o que são 2 anos na Arábia, mas 1 ano antes da Copa do Mundo, ou voltar para a Europa, ou voltar para o Brasil, e ser de novo aclamado, e ser de novo querido, para fazer um grande ano se preparando para a Copa do Mundo de 2026. E talvez a grande chance do Neymar tirar a dívida que nos parece a amantes de futebol, que ele tem com o futebol, seja se preparar 2 anos na Arábia e depois 1 ano nos braços do povo, num clube de massa do futebol brasileiro, se preparar para um grande finale na Copa do Mundo de 2026. Eu acho mais difícil fazer isso com esse caminho do que jogando em bom nível que ele teria para jogar na Europa. Mas também ficou difícil, porque na Europa quem poderia oferecer, quem estava disposto era o Barcelona. O Neymar não quis esperar e não quis pagar para ver se o Paris Saint-Germain ia liberar ele ou não. O Messi também não quis esperar, né? Se o Barcelona ia ter fair play ou não. Então, assim, os jogadores têm as suas prioridades e os seus timings. O Neymar imaginou que o PSG não fosse liberá-lo e por isso assinou com a Arábia Saudita e não esperou o Barcelona. Enfim, era o que eu queria falar um pouco sobre o Neymar. Acompanhei a carreira dele desde o Santos. Eu era comentarista da Rádio Globo desde 2011. Eu sou de BH, em janeiro de 2011 eu fui cobrir futebol paulista, basicamente, Rádio Globo de São Paulo, e eu fazia muitos jogos do Santos, porque Corinthians, Palmeiras e tal, era ali o Oswaldo Pascoal, o Zé Elias, os outros comentaristas, e eu fazia muitos jogos do Santos, então acompanhei boa parte mesmo assim do Neymar no Santos. Vim para Barcelona em 2015, o Neymar veio em 2013, então assim, 1 ano e meio depois eu cobri também a etapa dele por aqui, e no Paris Saint-Germain já foi mais à distância, os últimos 6 anos que eu acompanhei a carreira do Neymar. Então assim, conheci muita gente próxima, conversei com muita gente próxima do Neymar, não só as pessoas próximas que enchem ele de elogios, mas as pessoas próximas que são também críticas a ele, que falam coisas mais duras sobre o Neymar e que explicam mais coisas sobre ele. Eu, pessoalmente, com o Neymar, nunca tive nenhuma proximidade, sempre me tratou muitíssimo bem, sempre foi muito educado em todas as entrevistas que fizemos. E me parece ser uma pessoa realmente educada e boa e que toma as suas decisões. E que nós, jornalistas, eu acho que também o público tem direito de interpretar as decisões e de tirar conclusões também, né? Acho que para isso estamos aqui, para comentar, para analisar as coisas, e o torcedor a mesma coisa. É impossível você ser uma pessoa pública, tomar uma decisão e achar que as pessoas não vão interpretar com a cabeça delas, mas sim com a sua cabeça. É impossível controlar o efeito que as suas decisões têm, e é uma pena que um jogador tão bom, alguém que o futebol deu tanto a ele, que seja visto e que talvez fique marcado na cabeça das pessoas como alguém que não deu ao futebol o que o futebol merecia de volta, por ter dado todo esse talento e por ele ter construído esse talento também, não é simplesmente foi tocado e tal, ele trabalhou e treinou e se dedicou a vida inteira para isso. É isso, meu povo. Talvez eu fique um tempo sem falar de Neymar, né? Porque jogando na Arábia vai ser mais difícil comentar sobre os jogos dele. Assim como não tenho comentado do Messi, assim como não tenho comentado do Cristiano, não comento mais de futebol europeu. Então talvez esse seja o último vídeo sobre Neymar em muito tempo. Veremos. E veremos porque em 2025 talvez ele volte a mais ativa mesmo. E talvez a gente tenha mais coisa para falar dele dentro de campo. Tá falado? É isso aí. Bom, eu não vou analisar jogos hoje. Vou fazer prévia para a Supercopa da Europa, essa sim, de Manchester City e Sevilha, que vai ser na quarta-feira. E então se inscrevam aqui no canal, faça favor de deixar like e comentar aqui o que vocês acham do Neymar. E a gente volta a qualquer momento numa edição extraordinária.
Tá falado, meu povo? Um beijo pra vocês. É segunda-feira. Vocês façam favor de ter juízo, de tomar café e de absorver todo o ferro que vocês puderem. Vai absorver ferro pra ser feliz. Lá ele. Beijo, gente. Tchau.